Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Eu estou muito contente de poder interagir com vocês, ainda que seja por meio da tecnologia, mediados por essa tela, mas é uma alegria para mim saber que você está estudando, assistindo às aulas, se interessando e fazendo suas próprias questões, suas próprias reflexões e conte comigo durante todo esse processo. Tomara, obviamente, que a gente volte logo para as aulas presenciais. Estou com saudade do colégio, dos funcionários, dos alunos, mas enquanto ainda não é seguro, é importante que a gente fique em casa e a gente se utilize de todos esses recursos que a gente tem para diminuir os prejuízos pedagógicos, tá bom? Bom, eu quero lembrar vocês que a gente está estudando sobre um assunto que exige de nós bastante atenção e concentração, que é a metafísica. A gente começou lá atrás falando sobre a metafísica aristotélica, depois fomos para a metafísica no período medieval, depois entramos na fase moderna, ou na Idade Moderna, e falamos da metafísica como ela é entendida nesse momento. Ainda estamos na metafísica moderna. Depois nós vamos ver a crítica que se faz à metafísica e, por último, nós vamos ver sobre a ontologia contemporânea, a metafísica contemporânea dos dias atuais, tá bom? Dentro da metafísica moderna, a gente tem a presença desse personagem que nós começamos a falar na semana passada, que é o Immanuel Kant, tá bom? A influência de Kant, ou a contribuição de Kant foi e é bastante importante para a filosofia. Influenciado por Hume, Kant começou a colocar a razão no centro das atenções. Veja que era comum na filosofia avaliar e analisar os objetos, a natureza, as coisas em si, delimitando-as, descrevendo-as, pensando nelas, nas suas características, classificando-as como Aristóteles fez, e a gente já viu essas classificações. No entanto, Kant, ele vai colocar no centro das atenções a própria razão. Como que dizendo, olha, ao invés de eu estudar o funcionamento das coisas ou definir a essência das coisas, eu preciso antes entender até que ponto o meu conhecimento e a minha percepção e a minha razão consegue chegar no conhecimento das coisas. Será que o meu pensamento tem limitações? Será que eu tenho algum tipo de bloqueio que torna a informação da minha mente não confiável? Será que existe uma certa distorção na leitura da realidade? Kant vai falar sobre isso. E esse período em que Kant vai desenvolver o seu pensamento é um período que a gente chama de Segunda Revolução Copernicana. Então, nós tivemos a primeira Revolução Copernicana lá atrás, quando tem aquela mudança, né? Nicolau Copérnico ele substituiu o sistema geocêntrico pelo sistema heliocêntrico. Essa foi a primeira revolução. E a segunda é quando Kant, na filosofia, retirou o objeto do centro das atenções e agora colocou a razão no centro das atenções. Vamos pensar os limites da razão, vamos pensar até onde essa razão consegue atingir, consegue alcançar, tá? Então, por isso que a reflexão de Kant, ela é conhecida como a crítica da razão. Foi equivalente à realização de um julgamento sobre os limites e as possibilidades da razão humana. Ou seja, Kant concluiu que os dados que a gente recebe da experiência são moldados no ato de conhecer. Então, quando eu tenho pela primeira vez contato com o coco, por exemplo, ó, o meu conhecimento acerca do coco ele é moldado a partir da minha experiência com isso. Assim é com as demais coisas da natureza. Então é por isso que o centro da atenção agora não está necessariamente no coco. O centro da atenção agora é a minha maneira de perceber esse coco. Quais são os limites da minha razão?
quais são as possibilidades dos meus pensamentos e assim por diante. Por isso que para Kant existe o que ele chamou de noumeno, que é a coisa em si, e ele chamou também de fenômeno, que é a experiência de conhecê-la, ou como essa coisa ela chega até a nossa mente, o que ela nos causa, que sensações, que percepções a gente tem dessa coisa em si. Então, uma coisa é o elemento em si. Uma coisa é o elemento em si. Outra coisa é o fenômeno, é o que ele causa em nós. Então, ele fez essa distinção, noumeno e fenômeno. Talvez quando eu mostrei para você o meu estojo do São Paulo, ele causou uma reação imediata em você. Se você gosta do São Paulo, você teve uma reação positiva, dizendo, meu time, quando voltará a ganhar campeonatos? E talvez, se você é um corintiano, um palmeirense, quando eu mostrei para você essa coisa em si, isso causou um outro fenômeno. O fenômeno da ojeriza, da antipatia. Credo, professor, você é São Paulino e assim por diante, tá? Então, existe a coisa em si e existe o fenômeno, como ela se projeta em nós, como a gente percebe. Bom, pega a sua apostila, na página 17. Até então, até esse momento, a pretensão da metafísica, então, era estudar o noumeno, a coisa em si, certo? Representado com conceitos como Deus, alma, natureza. Quer dizer, eu preciso estudar esse negócio. O que seria esse Deus? O que seria essa alma? Né? O que seria o mundo, a natureza, a physis? Mas Kant demonstrou que somente os fenômenos poderiam ser conhecidos. Ou seja, como essas coisas vêm na nossa direção e são percebidas. Porque todo conhecimento dependeria dessa estrutura universal da razão humana. Todo conhecimento depende dessa faculdade mental, que ele vai chamar de sujeito transcendental. E parei um pouquinho. Sujeito transcendental não é um indivíduo que está conhecendo o mundo. Sujeito transcendental é essa faculdade de pensar, tá? Então, é a estrutura universal humana de conhecer, essa nossa capacidade de adquirir conhecimento e de interagir com a realidade. Para Kant, esse sujeito transcendental, essa estrutura universal humana de conhecer, ela é constituída por formas puras de sensibilidade e entendimento. Então, formas puras de sensibilidade e entendimento. E é isso que determina as percepções sensíveis e os conceitos dos objetos observados. Tá? Então a questão não é o objeto em si, a questão são as minhas capacidades mentais de compreender o objeto. E é isso que determina, no final das contas, o conhecimento que eu adquiro sobre as coisas. Então as formas mais puras da sensibilidade, para Kant, é o espaço e o tempo. Porque tudo que a gente avalia com essa categoria. Todos os objetos são percebidos a partir dessa ideia. Os objetos, eles têm propriedades espaciais e temporais. Então, esse objeto, por exemplo, ele ocupa um lugar no espaço. E ele está dentro da sua temporalidade, da sua validade, da sua capacidade de existir nesse tempo. Então, tudo é visto a partir do espaço e do tempo. E o que seriam essas noções de espaço e tempo? Por exemplo, as noções de dimensão. Dimensão é espaço, tamanho das coisas. As cores. As cores está falando do espaço. A simultaneidade e a sucessão. Ou seja, como esses elementos, esses fenômenos se dão, em que tempo. Eles se repetem? Eles não se repetem? Eles acontecem sempre? Eles deixam de existir com o passar do tempo? Eles sofrem mutações? Isso fala do tempo. Então, veja, é preciso compreender o tempo e o espaço. Essas formas mais puras do entendimento formavam 4 grupos de categorias
que a sua apostila vai trazer esse quadro aqui do meio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quais são as categorias do entendimento? Para ele, as categorias do entendimento são quantidade, qualidade, relação e modalidade. Quando a gente fala de quantidade, a gente está falando, obviamente, se aquilo é uma coisa única, se aquilo é plural, se há várias delas no universo e qual é a totalidade, se ela faz parte de uma realidade parcial ou se aquilo é o objeto na sua totalidade e assim por diante. A quantidade. Tudo que a gente percebe no universo tem a ver com quantidade. Tanto que Pitágoras disse que o elemento essencial do universo são os números. Então a quantidade é uma dessas categorias do entendimento. A qualidade, qual é a essência? Qual é o material? Qual é a essência? A negação e a limitação, ou seja, o que esse objeto é e o que esse objeto não é. Se eu digo que a água é líquida, eu não posso dizer que ela é gasosa. Então, quando eu afirmo uma coisa sobre algo, eu estou negando outras coisas. Se eu digo que o ser humano ele é um mamífero, eu não posso dizer que ele é outra coisa a não ser isso. Eu não posso dizer o contrário disso. Entende? Então, e as limitações dessa qualidade também, faz parte dessa qualidade. Outra categoria, a relação. Qual que é a relação dessa coisa com o todo, com o contexto? Qual é a substância? A relação de causalidade. E causalidade nesse sentido, do fenômeno mesmo. O que causou? O que está por trás desse fenômeno? E qual é a relação, a ação recíproca desse elemento com os demais elementos? E quais são as modalidades, ou seja, as transformações possíveis desse negócio que está sendo observado? Quais são as possibilidades? No que ele pode se transformar? Quais são as variações possíveis? A existência, a necessidade. Ele precisa de algo para sobreviver? Ele tem uma categoria nutritiva implícita nele ou não tem? E assim por diante. Então, por exemplo, quando Kant fala sobre conhecer, por exemplo, um gato. Eu tenho aqui um gatinho, deixa eu ver se consigo filmar aqui para vocês. Olha lá, a Lili ali, tá vendo? Deitadinha? Pois é. Quando eu estou falando do gato, para ele, a razão não alcança o gato em si. Ela alcança o fenômeno, ou a experiência que eu já tive com gatos. Ou mais, quando a gente fala do gato, o nosso pensamento ele não vai tratar do gato em si, ele vai tratar das variações múltiplas que estão dentro dessas categorias de entendimento. Quais são as quantidades, a pluralidade dos gatos, a essência, a negação, a limitação? O entendimento ele vai por essas categorias. Qual a substância, as possibilidades, a existência. Quando a gente fala do gato, a gente não está pensando no gato em si, nós estamos pensando em todos essas nuances que o nosso entendimento alcança. E além disso, Kant lembrava que as ciências se dirigiam à realidade formulando problemas e soluções em formas de juízo. Então, tudo que a gente conhece no mundo, a gente conhece fazendo julgamento sobre esses negócios. Alguns julgamentos acontecem imediatamente. Uma vez que eu tive o primeiro contato, eu já o julgo, eu já crio um juízo, um conhecimento prévio sobre aquilo e um tipo de juízo que se dá a partir da experiência, uma vez que eu provo desse negócio. E isso vai me dar novas percepções acerca daquilo que eu estou conhecendo. Então veja só. Kant ele classificava da seguinte forma esses juízos.
juízos analíticos, que são aqueles que explicitam os predicados implícitos num sujeito. Por exemplo, quando a gente pensa em cadeira, a gente imediatamente pensa em um formato possível de se sentar nela, porque uma das coisas implícitas que uma cadeira tem que ter é a função de um ser humano conseguir descansar-se nela. Isso é implícito. Quando a gente pensa num círculo, a gente pensa numa forma redonda. Isso é um juízo analítico. É um juízo de uma coisa que está implícita àquilo que nós estamos observando. Quando a gente pensa na chuva, a gente pensa em algo molhado, em algo líquido. Está implícito no fenômeno. Isso é um juízo analítico. Tá? Lembrem de analisar. Analítico. O juízo sintético é quando a gente acrescenta um predicado àquilo que nós estamos experimentando. Quando eu digo o seguinte, que aquela cadeira é azul, eu estou fazendo um juízo sintético, eu estou acrescentando algo que não está implícito em todas as cadeiras. É algo específico daquela cadeira. Quando eu falo assim, Sócrates era alto. Aquela mulher é loira. Eu estou acrescentando um predicado. Mas nem todas as mulheres são assim. Então, esse é o juízo sintético. Ele também classificava como juízos a priori, ou seja, são juízos que acontecem antes da experiência. Tem a ver com o objeto em si, não tem a ver com a experiência que eu tenho dele. Um juízo a priori tem a ver com a essência do objeto. Todo mundo que pensa, por exemplo, em um carro, pensa necessariamente em rodas. Pensa em algo que se move. Isso faz parte da natureza desse objeto a ser estudado. Esse é um juízo a priori. Ele é um juízo puro, anterior à experiência e independentemente dela. Independentemente se você entra no carro e vai passear, você sempre pensa em um carro com essas categorias. Já o juízo a posteriori, ou empírico, é aquele juízo depois da experiência. Depois que você entrou no carro, experimentou dirigir um carro ou passear em um carro, daí as suas observações fazem parte desse juízo a posteriori. Posterior a posteriori. Depois, juízo posterior. Tá bom? Então, ó, juízo analítico é algo que está implícito. Juízo sintético é um predicado que eu acrescento. Então é legal a gente perceber, lá na página 18 vai dizer isso, que Kant ele vai perceber que o juízo analítico, que é esse que trata das coisas implícitas, eles são sempre a priorísticos. Eles são sempre relacionados ao conceito que eu tenho daquele objeto antes de experimentá-lo, antes de conhecê-lo profundamente, antes de ver como o fenômeno funciona. Então é o juízo analítico sempre a priorístico, por afirmar um predicado que já estava contido no sujeito. Portanto, mesmo sendo universais e verdadeiros, eles não produziam conhecimento. Então, para Kant, mesmo sendo um juízo verdadeiro, ele não produz conhecimento, porque ele está falando da obviedade, da basicalidade daquele elemento. Por sua vez, os juízos sintéticos, que são esses que acrescentam predicados, fazem parte dessa experiência a posteriori, desse juízo a posteriori, que, segundo ele, acrescentam um predicado a um sujeito, porém também depende da experiência. Ou seja, não dá para ter esse conhecimento como um conhecimento certo, confiável, no sentido de que ele depende da experiência. E a experiência ela é contingente, ela acontece ou pode não acontecer na vida de uma pessoa. Pode ser que alguém viva a vida inteira sem nunca conhecer um carro. Então o conhecimento sobre o carro, por exemplo, nesse sentido, dependeria dessa experiência, nesse juízo a posteriori. Sendo assim, para possibilitar a metafísica e, portanto, um conhecimento seguro sobre o que é universal,
Para Kant, seria necessário que existissem juízos sintéticos a priorísticos. Ou seja, um juízo que traz o predicado das coisas, mas ao mesmo tempo que seja antes da experiência de lidar com ele. Por isso que eu faço questão de fazer essas observações com calma, tranquilo e lentamente, porque vocês vejam que isso não é muito simples de compreender. Você talvez vai ter que revisitar esse vídeo, ouvir novamente ou ler novamente para você ir internalizando esses conceitos, tá bom? Mas a ideia basicamente é essa. O que ele está dizendo é o seguinte: um conhecimento, para ser conhecimento, precisa misturar essas duas coisas, o conceito a priori, o juízo a priori e o juízo a posteriori, o juízo sintético com o juízo analítico. Só então a metafísica seria possibilitada. Vamos ler com calma aí na página 18, segundo parágrafo, a segunda parte do segundo parágrafo. Estes juízos sintéticos a priorísticos, eles seriam capazes de acrescentar aos sujeitos predicados anteriores à experiência. Para Kant, os juízos sintéticos a priorísticos existiam, porém, limitavam-se a expressar um modo como o sujeito transcendental se relaciona com a realidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: esses juízos sintéticos a priorísticos nada mais eram do que explicar a relação que a gente tem com os objetos à nossa volta, a forma como nós conhecemos os objetos à nossa volta. Essa descoberta levou Kant à conclusão de que a metafísica, como ciência capaz de atingir as essências dos objetos empíricos, era impossível. Para Kant não dá para atingir a essência dos objetos empíricos. Para ele, a metafísica só poderia investigar a própria razão, os limites da razão, até onde vai a razão, porque ela deveria atuar como uma teoria do conhecimento, ou seja, como busca do conhecimento sobre o modo de conhecer. Ou seja, para ele, a metafísica deveria entender como nós conseguimos conhecer as coisas, e não qual seria a essência dos objetos empíricos. Kant ressaltava ainda que, além dessa dimensão teórica responsável pelo conhecimento, a razão também tinha uma dimensão prática responsável pela ação moral. Então não é apenas a maneira como a minha mente capta essa nova realidade, mas também tem a ver com como a minha mente me leva a agir sobre os fenômenos, sobre a natureza, sobre os objetos e assim por diante. Ele considerou a moralidade um objeto possível para a metafísica. Então, moralidade dá para ser estudada, dá para ser pensada. A forma como os seres humanos criam acordos entre si e interagem com a própria natureza, dá para se pensar, dá para se observar, é um objeto possível para a metafísica. As leis morais são universais, estabelecidas a priori pela razão. Com isso ele queria dizer que todo ser racional tem a capacidade de estabelecer leis para si mesmo e escolher segui-las, ainda que elas entrassem em conflitos com as necessidades e desejos individuais. Ou seja, nós temos uma capacidade mental de criar leis para nós mesmos, ao ponto de que, quando outras coisas externas e outras leis externas estiverem em xeque, nós ainda assim sermos fiéis àquela lei que nós estabelecemos para nós mesmos. Ou seja, é possível você estar com muita raiva, com muita ira e se controlar por causa da lei que você estabeleceu de não agir sob o impulso forte da ira, da indignação. É possível você desejar muito uma determinada pessoa, mas escolher não se relacionar com ela por ela ser casada, por exemplo. Porque você estabeleceu essa lei moral para si mesmo. E por mais que existam coisas externas, necessidades e desejos individuais, essa lei que você estabeleceu para si te guia na sua vida. Para Kant,
Essa capacidade é anterior a qualquer experiência vivida pelo ser racional e permitia um certo modo de agir designado pela ação livre do dever. E daí nós chegamos no ponto em que todo mundo conhece Kant por esse fator, que ele diz o seguinte: Kant diz o seguinte, que nós devemos agir de tal modo que o nosso ato possa ser universalizado. Qual é a melhor maneira de agir em relação aos outros, aos meus vizinhos, à minha sociedade, aos meus amigos? Se essa ação, se essa decisão, ela puder ser universalizada, ou seja, se ela puder atingir dimensões universais e todos agirem dessa mesma forma serão felizes e a sociedade será feliz, então essa é uma decisão, uma ação digna de ser praticada. Então isso impediria o ser racional de agir segundo os interesses pessoais, tratando os demais indivíduos de um modo como ele não gostaria de ser tratado. É aquela máxima: trate o outro da mesma forma como você gostaria de ser tratado. Tá bom? Então, afinal, segundo Kant, cada ser humano deveria reconhecer e respeitar a humanidade, tanto em si mesmo quanto nos outros. Kant designou esse estudo da essência a priorística e universal da ação moral humana como metafísica dos costumes. Então, é uma área que ele designou como estudo, área de estudo, falando da essência priorística e universal da ação moral humana. Tudo bem, gente? É denso, né? É pesado, né? Não é fácil de compreender num primeiro momento. Vocês vão precisar revisitar esse texto. Vocês vão precisar voltar na aula, assistir 1, 2, 3 vezes. Vão precisar perguntar para mim no particular ou mesmo no grupo aí de WhatsApp, tá bom? Para a gente conseguir compreender melhor esse pensamento de Kant, tá bom? Nós estamos falando da segunda revolução copernicana, que tem a ver com a forma como Kant lidava com o conhecimento e com as possibilidades da razão. Bom, não faz sentido a gente continuar num primeiro momento. Não quero deixar vocês muito cheios de coisas para fazer, mas quero pedir para vocês que na página 19 nós temos aqui exercício 1 e 2, que tem a ver com esse texto de Kant aqui, ó, que está nesse quadrinho verde, que é uma metáfora que ele utiliza para refletir sobre os limites e as possibilidades da razão humana. Ele vai usar uma metáfora da ilha para falar sobre essas possibilidades. Tentem fazer esses 2 exercícios para mim, por gentileza. E essa reflexão em ação também, coloque aí no seu caderno, em folha, no caderno mesmo, na matéria que você designou aí para a filosofia. Respondam essas 3 perguntinhas aqui, é bem tranquilo, tá bom? Confere de novo, leia de novo a página 16, a página 17, a página 18. Não tenham preguiça de ler novamente, com concentração, e eu vou ajudando vocês aí a partir do WhatsApp. Tudo bem, gente? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.